Ujo na boia mimo, riba de mar sossegado. Rafelga de chuva, chora se larma dinguido, bas de sucuro cobrindo ba. Lágrimas que se inti dentro de coração de mim. Non abbiamo un'Italia bene, Allegria, promessa, sogni, ne abbiamo due, amor livre, quella che sognano il nome e quella che sogniamo noi, lavoratori, operai, contadini, gli anarchici. Antagosi gora e kumai, quando fica assim. Antagosi gora e kumai, gosi gora e kumai, quando fica assim. Antagosi gora e kumai. Ujo na boia mimo, riba de mar sossegado. Rafelga de chuva, chora se larma dinguido, ba de sucuro cobrindo va. Lágrima que se inti dentro de coração de mimo. Alegria, promessa, som de momento. Amor livre estão na sangue. Gosi, gora e kumai, e para não ficar assim. Anta gosi, gora e Olá pessoal, estamos aqui para apresentar uma experiência libertária da Colônia Cecília, uma comunidade implantada no Paraná em 1890 por Giovanni Rossi, com o objetivo de experimentar na prática os ideais anarquistas numa sociedade que era baseada no trabalho, na reorganização coletiva das relações sociais e das relações amorosas. Para conhecermos esta experiência, falaremos um pouco sobre a obra de Giovanni Rossi, um episódio de Amor Livre na Colônia Cecília, que traz o tema do amor livre como uma das principais fundações desta nova sociedade. E dentro dessa experiência, de fato, o próprio Rossi viveu uma experiência de amor livre junto com a Adele e outro companheiro, o seu companheiro Aníbal. E é justamente essa experiência no interior da colônia que é o objetivo de Rossi narrar no livro que ele escreveu. O Giovanni Rossi, então, organizou, junto com outros colegas, uma colônia para testar as ideias anarquistas e provar que elas eram possíveis na prática. Inicialmente, o objetivo do grupo era ir para o Uruguai, mas em função dos incentivos do governo brasileiro para a imigração, eles acabaram vindo para o Brasil. O texto começa com a chegada de Adele e Aníbal, o casal que chegou da Itália para compor o grupo que já estava no Brasil, os primeiros imigrantes, os primeiros colonos que chegaram ao Brasil. Inicialmente, o próprio Rossi conta que não os recebeu bem, porque entendeu ou achou que eles estavam vindo de má fé ou desesperançados ou descrentes, ou pelo menos não completamente convictos em relação aos ideais anarquistas. Essa impressão ruim inicial, porém, foi pouco a pouco acabando, foi dissipando, quando Rossi passou a lidar e conhecê-los um pouco mais de perto. Ele passa então em seguida a narrar a pessoa de Adele, uma jovem de um pouco mais de 30 anos, que no entanto
como ele narra, quando estava bem de saúde, bem disposta, aparentava ter por volta de 25. Era uma moça com traços finos, traços suaves, aparentando uma menina. É a forma como ele a narra. São os dois, o Aníbal e a Adele, os personagens que irão compor então esse episódio, que envolve os três, os dois, o casal e mais o Rossi. A colônia Cecília trouxe exemplo de sociedade que prevaleciam a anarquia nas relações sociais, o amor, nada mais que o amor na família, a propriedade coletiva dos capitais, a distribuição gratuita dos produtos no terreno econômico e a negação de Deus no campo da religião. O episódio propriamente dito, o momento de amor entre os três, começa quando Adele afirma ter recebido uma carta da Europa e nessa carta a sua amiga, o remetente, a aconselhava a se amigar com o Rossi. Ela compartilhou com o Rossi essa carta que tinha recebido e imediatamente o Rossi passou a questioná-la a respeito disso. E pouco a pouco a Adele então foi cedendo em relação a essa perspectiva. Ela conversou inicialmente com o Aníbal, disse que o Aníbal não gostava muito da ideia, estava desconfortável e sofrendo, mas ao mesmo tempo compartilhava dos mesmos ideais anarquistas que tanto o Rossi quanto ela, Adele, compartilhavam. Em função então disso, os três passam pouco a pouco, apesar dos sofrimentos que ela narra ter o Aníbal sofrido, a se relacionar, a se encontrar, ou até um caso juntos, como um casal ou como um grupo, um trio. O relacionamento entre os três, aparentemente, apesar dos ciúmes, do sofrimento pelo qual Aníbal passava, andava relativamente tranquilo. No entanto, o Rossi observou algumas dificuldades e ele registrou essas observações no seu texto. Entre as dificuldades, justamente os ciúmes, que fazia com que o Aníbal sofresse. Então, para o Rossi, uma das mais importantes dificuldades para a defesa do amor livre é os ciúmes, tanto dos homens quanto das mulheres. Além disso, o estabelecimento das relações familiares já há muito tempo arraigadas, os laços familiares ou o tipo de vivência familiar que já está consolidada e com a qual nós já estamos acostumados, e o medo que algumas pessoas manifestavam também de que as mulheres fossem posteriormente abandonadas, elas e seus filhos, e passassem a viver na miséria. Então essas são as principais dificuldades que para o Rossi, na leitura que ele fez do episódio, o amor livre encontrou para sua vivência plena. Em função de todas as dificuldades então que o Rossi observou, que a vivência do amor livre entre os três trouxe consigo, e em função ao mesmo tempo do que era de positivo que essa experiência trouxe, porque a partir do momento em que as pessoas na própria comunidade observaram a relação dos três como uma relação respeitosa, a forma amigável e respeitosa com que o Rossi tratava o Aníbal e vice-versa, e a forma discreta também com que a Adele tratava o Rossi. Então, enfim, uma série de situações levou a comunidade a perceber pouco a pouco que aqueles preconceitos já há muito tempo arraigados não tinham sentido, e mostrou que era, portanto, possível viver esse tipo de relacionamento. Com relação ao matrimônio, Rossi critica a forma como os interesses neste tipo de união são conduzidas, e para isso ele organiza proporcionalmente que apenas 1/3 dos casais se uniam por amor puro, 2/3 dos casais por convenção, interesse, lascívia, desejo dos pais, e na última proporção eles se uniam sem amor, e estes estariam em contínua prostituição, em total oposição ao ideal de família proporcionado pela experiência. Rossi busca uma nova organização social, rompendo por um período breve com as estruturas sociais que inevitavelmente determinavam e até hoje determinam os comportamentos e as relações sociais, questionando tabus como o casamento, a família, o amor monogâmico, pilares da moral cristã, por sua vez imperativa no extrato social da época e que reverbera até hoje. Apesar disso, no campo da organização social, vale ressaltar a dificuldade inicial em estruturar essa comunidade às margens da sociedade da época, sustentada exclusivamente em seus meios de produção agrícola e de reestruturação dos comportamentos sociais. E em função disso, o Rossi passa a defender então a ideia de que precisamos substituir as relações românticas com as quais estamos acostumados,
Substituir essa ideia de amor, que nós já trazemos conosco, essa ideia burguesa, por assim dizer, de amor, para substituir essa ideia pela ideia do querer bem. O querer bem significa estar entre os 20 e 80 graus do amor, por assim dizer, nas palavras do Rossi. Menos de 20 graus seria a frieza completa, mais do que os 80 seria a loucura. O querer bem é uma espécie de afeto suave, sem o desejo ou a pretensão de posse ou propriedade. Não é frio, como as relações casuais, as relações passageiras, mas também não é quente, como o romantismo ou como as relações românticas que acabam por resultar na ideia de posse. Por isso, o querer bem deve substituir, para o Rossi, a ideia de amor romântico com a qual nós estamos acostumados. E essa ideia de querer bem pressupõe que o outro possa ter outras vivências, além da vivência com o seu casal ou com o seu parceiro em relacionamentos monogâmicos. Por isso, o amor livre, tal como ele defende, visa substituir essa ideia hipócrita, essa mentira que é o matrimônio convencional, que esconde a traição, que é muito pior do que a liberdade de um relacionamento que permite aos outros serem quem são e viverem de maneira plural sua sexualidade e seus afetos. Então nós deveríamos proporcionar ao outro momentos de maior enriquecimento de seus afetos. Isso porque na leitura do Rossi, a família, ao contrário de ser uma instituição positiva ou uma instituição que leva ao melhoramento do homem, algo do tipo, é uma instituição que é marcada por conflitos, por briga, por disputa por poder, por inveja, por ciúmes e, consequentemente, a liberdade e a família seriam para ele contraditórios. A família, pelo contrário, é lugar onde se aprende a poder, onde se aprende a desejar o poder, onde se aprende os ciúmes e onde se aprende a inveja. Por isso, a defesa do amor livre traz consigo para Rossi a defesa também da abolição da família, entendida por ele como incompatível com o socialismo ou mesmo como incompatível porque dentro da família impera o egoísmo e esse egoísmo dentro da família é incompatível com a solidariedade coletiva, que é o que ele propriamente defende. Como experiência de uma sociedade anárquica, a Colônia Cecília mostrou a existência de uma sociedade na qual a diversidade de relações interpessoais e amorosas é possível, contribuindo para o desenvolvimento livre e integral dos indivíduos e a consequente desvinculação destes das obrigações estruturais de uma sociedade patriarcal, capitalista e burguesa. Através desta experiência, podemos perceber a aceitação de diferentes formas de relacionamentos amorosos, começando pela quebra da norma do casal, normativo, homem-mulher, para homem, mulher, homem, além de colocar no centro da discussão a liberdade da mulher, algo até então e em inúmeros aspectos hoje negligenciado na estrutura social patriarcal. Por isso, a defesa do Rossi é justamente isso. Temos que amar o outro por nós mesmos, mas também amar o outro por eles mesmos. E permitir, e não só permitir, incentivar que o outro tenha também outras relações de afeto capazes de fazê-la feliz.